Eu sou a Ana Clara, aluna do segundo semestre de Engenharia de Controle e Automação, e agora eu vou mostrar os meus códigos da lista 5 da matéria de Programação 1. O exercício 1, o código deveria mostrar os 5 primeiros múltiplos de 3. Então, eu fiz a condição de que enquanto um contador fosse menor que 5, ele iria ver os números que divisíveis por 3 dariam 0, então são os múltiplos, e ele iria salvando esses números. Então, no final, e cada vez que isso acontecesse, o contador somava mais um. Então, quando o contador chegasse em 5, ele parava o programa. Então, ele demonstra que os 5 primeiros múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12 e 15. O segundo código, o programa deveria escrever na tela a sequência de 1 a 100 3 vezes. Então, a primeira vez era pedido que fosse pelo for, a segunda pelo while e a terceira pelo do while. Então, eu criei a primeira pelo for, um contador. Os três são contadores, então eu criei um para cada variável. Contador for igual a 0, contador menor igual a 100, contador ele soma 1. Então, o que acontece? Ele vai colocar do 0 ao 100. Aí, a mesma coisa para o while, e depois a mesma coisa para o do while. Então, ele só vai mostrar do 0 ao 100 nos três. Então, aqui está aqui, ó, 0, vai descendo, 100, aí depois um outro até o 100, e depois o outro até o 100. Bem, já no programa 3, o usuário deverá escrever 10 números, e aí o programa vai mostrar qual o menor e o maior valor. Então, como a gente já sabe a quantidade, eu usei for, e aí tem as condições. Se ele é igual a 0, o número digitado é o maior e o menor. Aí tem que se o número digitado é maior que o número que já está salvo anteriormente, ele passa a ser o maior, e a mesma coisa se ele for menor do que o número digitado anteriormente. Então, depois ele vai fazer um print falando que o maior valor é x e o menor valor é y. Então, ele está perguntando, escreva os 10 números desejados. Digamos que eu quero o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O maior valor é 10, o menor valor é 1. No exercício 4, o usuário deverá informar quantos números ele quer digitar. Então, ele vai receber essa informação, quantos números você quer digitar. Ele coloca esse valor e, após isso, o programa vai mostrar quais desses valores digitados são ímpares. Então, ele vai ver um for com int, contador, que a gente já sabe o valor, que é o valor que o usuário digitou anteriormente. Então, ele vai rodar até esse valor chegar ao número dito. E se esse número é dividido por 2 ser diferente de 0, quer dizer que ele é ímpar. Então, ele vai printar isso na tela. Então, quantos números você quer digitar? Digamos que eu queira digitar 4. Então, quais são os números? 1, 2, 3 e 4. 1 é ímpar, 3 é ímpar. Já o exercício 5 calcula a base de um triângulo. Então, ele tem que receber o valor da base, calcula a área de um triângulo, perdão. Então, ele recebe o valor da base, da altura e faz esse cálculo. Então, qual é o valor da base do triângulo? Se eu coloco um valor que não é condizente como menos 2, ele continua perguntando. Se eu colocar menos 9, se eu colocar 0, agora, novamente o valor da base. Digamos que a base seja 12. Agora o valor da altura, menos 9. Digite novamente o valor da altura, 0. Digite novamente o valor da altura, 6. A área do triângulo é 36. Esse último exercício que eu consegui realizar, o programa deveria funcionar como um conversor. Então, o usuário vai escolher uma opção, número 1 para converter de km por hora para metros por segundo, número 2 para ao contrário, número 3 finalizar o programa. Então, a primeira coisa, ele pede qual número escolhido. Então, o primeiro teste é, se eu colocar um número que não está dizendo acima. Então, por exemplo, 5, fala a opção inválida, escolha entre 1 a 3. Escolha uma opção. Então, digamos que eu quero 2. Qual é o valor em metros por segundo? Eu tenho 34 metros por segundo. 34 metros por segundo são 122 km por hora. Escolha uma opção. Então,
quero finalizar o programa, coloco o tray, programa foi finalizado.